só, pessoal, nesse final de semana o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, divulgou trechos de mensagens do celular de Daniel Vorcaro que colocam ainda mais pressão no ministro Dias Toffoli. Conversas entre o dono do Master e o seu cunhado, Fabiano Zettel, indicam discussões sobre pagamentos ligados ao resort Taiaiá, que teve participação da empresa Maridit, da qual o Toffoli confirmou semana passada que é sócio. Nas mensagens, Vorcaro demonstra urgência e desconforto com os atrasos nos repasses. Documentos também obtidos pelo Estadão, Edilene, mostram que o fundo Arlen, controlado por Vorcaro, investiu um total de 35 milhões no resort. Na semana passada, como eu disse, Toffoli reconheceu que é sócio da Maridit, mas afirmou que não teve ou não tem relação com Vorcaro, nem recebeu pagamentos indevidos. A situação do ministro vai ficando cada dia mais complicada. Exato, Júnior. A situação do ministro Dias Toffoli está praticamente insustentável. Na semana passada nós falávamos aqui que líderes do Congresso Nacional já discutiam uma possibilidade de sugestão de renúncia de Dias Toffoli, que seria para ele, o Supremo Tribunal Federal, uma saída honrosa depois do envolvimento ou das citações em toda essa confusão. Agora, não se assuste se os parlamentares trocarem a instalação da CPMI do Banco Master por um impeachment do ministro Dias Toffoli, que seria o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal a ser impedido. E por que poderia haver essa troca? O Supremo Tribunal Federal também está muito preocupado e claro que Dias Toffoli está preocupado também. Só que uma CPMI do Banco Master seria um efeito dominó e poderia prejudicar muita gente dentro e fora da política. Tudo que a oposição quer é um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse ou essa seria a cabeça ideal no momento para rolar, já que praticamente não há possibilidade de negar um mínimo envolvimento que seja nesse escândalo do Banco Master. Então, há uma possibilidade real de se abrir um processo de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. Quem sempre esteve na mira foi Alexandre de Moraes, só que dessa vez a situação para Dias Toffoli é complicada e ele pode ser o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal a ser impedido diante de toda essa confusão. Por enquanto, não há nem sinal de instalação de CPMI do Banco Master. A Edilene citou o Alexandre de Moraes, Bortoleto, e ele deve estar satisfeito mesmo, porque o negócio estava todo pro lado dele e virou tudo agora pro lado do Toffoli, né? Saiu da evidência, né, Júnior? E agora ele consegue ficar ali na sombra, mas faço, da mesma forma que eu disse antecipadamente aqui, que eu acho que como o Dias Toffoli, ele não se sente impedido, alguém tinha que impedir ele, se ele ainda não percebeu a hora de sair, alguém tem que avisar para ele. Mas não acredito que a oposição vai parar e ficar satisfeita. Eu acho que vai abrir uma porteira. Nós estamos em ano eleitoral. E tratar desses assuntos vai ser impossível não conectá-los às eleições de 2026. Então, eu acredito que a oposição ao governo Lula vai bater pesado, vai fazer a pressão para que, em qualquer molde que seja, Dias Toffoli não participe mais do Supremo Tribunal Federal e depois vão, através dessa prerrogativa, atrás de Alexandre de Moraes. Então ele está quietinho, se preparando, talvez na esperança de que, acontecendo alguma coisa com Dias Toffoli, as coisas se arrefeçam, mas não acredito. Acho que vão para cima de todos aqueles que eles entendem que não estão fazendo de maneira correta o uso da toga no Supremo Tribunal Federal. Ô Eduardo, que escândalo esse, hein? Ô, Júlio. E o circo tá pegando fogo no Brasil. Falar o quê, Eduardo? Quem tá na live tá vendo a minha cara, ô preguiça. Ô, Júlio, eu saí da Fospena no sábado, 11h30 da manhã, depois de fazer o nosso rádio vivo, ao vivo de lá. Eu caminhei uns 5 quarteirões para chegar onde meu carro estava, Júlio. E eu, pra variar, fiquei... Eduardo, você vai tocar nisso? Isso é polêmico, mas eu vou falar. Eu fiquei de novo, boquiaberto com o que está acontecendo, mas cada vez com mais intensidade. Nesse carnaval, Júlio, eu só caminhei 5 quarteirões. Mas eu tô impressionado de ver 200 meninas assim, ó, juntas, e 20 homens beijando a boca um do outro, rapaz. Virou mesmo. Isso é contra, Eduardo? Isso não. Você tem preconceito? Tem não. Eu tô espantado com a quantidade, Júnior. A quantidade, assim, eu falei, gente, mas diz que o mundo, eu falava assim, o mundo um dia vai ser gay, já é, viu, Júnior? Já é. Então, 5 quarteirões que eu andei, tá, gente? Eu não sou nem Quest nem Ibope pra poder medir, não. Eu fiquei horrorizado. Aí saí dali e falei assim, gente, o tempo tá mudado mesmo. E os caras assim que nem eu, que ainda assusta, né? Não com o ato, mas com o local público e com o volume. Eu falei, o que eu vou fazer nesse fim de semana, sábado e domingo? Aí pensei, falei, segunda-feira o Júnior vai falar do desfile do Lula e do Banco Master.
e a campanha para o governo de Minas que não tem definição. Sabe o que eu fiz? Eu li 2 livros. Um eu recomendo, é da colega jornalista Karine Tavares. Eu sei quem ele é. Sobre o pai, Dr. Clóvis, um médico muito famoso em Esmeraldas, que há 10 anos está na demência, cada dia pior, então ela contando o que é isso. É um livro espetacular. E vi 3 filmes. Recomendo um. Cela dos Milagres, está na Netflix. Então a minha resposta pro Banco Master é essa. Eu não tô aguentando mais não. E aí, Travassos, você também tá com preguiça da história ou não? Não, eu acho que assim, pegaram o Toffoli como boi de piranha, né? O principal objetivo não é esse. Porque entenda uma coisa, eu vendi, né, um resort pro Bortoleto, que é banqueiro. O Eduardo, eu ligo pro Eduardo e falo assim: Edu, o Bortoleto não tá me pagando. O Eduardo liga pro Bortoleto: pô, Bortoleto, tem que acertar com o cara. Você comprou lá, não tá pagando. Isso tudo cai na escuta telefônica. Tá, isso configura algum crime? Ah, não, mas isso configura impedimento do ministro. Ok, mas eu quero saber, e a sacanagem do Vorcaro, do Banco Master, que eu acho que o foco principal é esse. E a gente está agora nessa disputa política para tentar derrubar o Toffoli, e aí tem a teoria da conspiração, que o Lula ficou magoado, que ele sempre foi da esquerda, apoiou a esquerda, e no momento que o Lula precisou para visitar, para ir a um enterro, ele não deixou, ou o Toffoli apoiou a Lava Jato, sabe? Ou é o sistema que está derrubando o cara. Então assim, a gente entra numa teoria da conspiração e no fundo a gente precisa focar no talvez o maior escândalo financeiro deste país, que pode envolver e ruir as instituições brasileiras, sabe, Júnior? Então assim, o foco não é para ser um ministro. Isso aí é protocolar. O senhor tinha envolvimento, o senhor tinha relacionamento, então o senhor não pode julgar. Simples como isso. Agora, o que está por trás disso é que me assusta. É como as pessoas vão direcionando e vão soltando essas informações, né, de forma seletiva, com o objetivo de chegar a um alvo e distrair toda a população. Eu vejo como uma grande cortina de fumaça essa jogada do Toffoli. Agora, eu o vejo impedido? Sim. É isso? E acha que ele deve continuar lá? Não, tá impedido, então, pô. Não, se eu vejo como tá impedido, como é que ele vai pedir no processo? Mas é porque o impedimento é no processo. No processo. Então. Mas eu não, sinceramente, William, com tudo que está colocado, é óbvio que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas se defenderem, para poder trazer os seus argumentos. A gente não tem que ser rapidamente um fuzileiro aqui, não. Mas veja bem, uma vez comprovado esse tamanho envolvimento, não é possível imaginar ele em nenhum caso. Nenhum. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa. Ministros do Supremo, eles participam de eventos de instituições privadas e recebem dinheiro para isso? Porque se eles fazem isso, eles não podem em momento nenhum julgar nenhuma causa dessas empresas. Eu entendo a sua observação, mas não dá para comparar. Não dá para comparar uma participação em um evento. Pode-se até colocar a dosimetria que você quiser. Nós estamos falando de 35 milhões. Então, esses números não podem ser uma afronta para o Brasil. Não é possível. Ladrão que rouba 1.000, rouba 3 milhões e tanto faz. Ladrão é ladrão. Gênero, número e grau. Só não dá para dizer que é a mesma coisa. Então a gente tem que... Não é que a questão. O que eu estou discutindo aqui, na verdade, a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade sobre as regras de comportamento desses senhores. Eles não podem, né, estreitar cada vez mais relacionamentos com empresas privadas, já que eles lá na frente acabam julgando essas empresas, pô. E isso virou moeda de troca. Eu quero ser amigo do ministro, o que eu faço? Ou não é assim? Deixa o Eduardo fechar isso então. As pessoas me perguntam: Eduardo, por que você passa pano pro Rodrigo Pacheco? Por que você não critica o atual presidente lá, o Alcolumbre? Porque eles não põem para funcionar impeachment dos ministros do STF. É porque eles vão criar mais uma crise nacional e não vai aprovar, Júnior. Não vai aprovar. É porque a turma tem rabo preso. Ô Júnior, o Supremo Tribunal Federal, o STF, acaba de adiar pela terceira vez, o julgamento que decidirá se será ou não reaberto o inquérito. Não é nem para julgar, não. Não é nem para sentenciar, não. Do deputado federal Luiz Tibé, que é um dos mineiros donos de partido, dono do Avante. Ele está com uma acusação de peculato e concussão e desvio de dinheiro público. Desde 2013, Júnior, 2013. Quantos anos? 12. 12 anos, Júnior.
acha que essa turma do Avante que está lá no Congresso vota para tirar algum ministro supremo e o ministro, o chefe da cadeia? Ô, safadeza, vamos pro carnaval, Júnior. Ponto final.